Graça e paz, povo de Deus. É muito bom novamente podermos nos encontrar para o nosso culto onde o Senhor tem se manifestado, tem falado ao nosso coração através das lives, através desses momentos que nós estamos podendo acessar a casa de cada um de vocês. E mais uma vez, desde já quero agradecer por poder estar participando com você nessa noite, você e sua família. Que o Senhor e o Espírito Santo dele ministre sobre nós em tudo que vier a acontecer. E eu quero desde já dizer que o Senhor tem grandes coisas para falar ao nosso coração nesse período que nós vamos ter de culto. Porque é o momento onde nós separamos para que realmente pudéssemos adentrar a uma nova história, a um novo convívio, uma nova expectativa que nós queremos fazer esse nosso mês. E eu quero desde já incentivar cada um de vocês a estar participando todos os domingos com a gente, que nós estamos iniciando o nosso mês, o mês missionário. Infelizmente, por situações, nós não conseguimos fazer uma conferência missionária, mas nós estamos fazendo cada culto de final de semana com um missionário, trazendo uma meditação da palavra para nós. Vai ser bênção do Senhor, eu tenho totalmente certeza sobre isso. Eu creio que o Senhor realmente vai falar através da vida de cada um deles, onde eles vão poder ministrar uma palavra, poder dar um testemunho de como que está no campo. E a gente tem certeza que quando a gente olha para toda essa situação, a gente começa a valorizar cada vez mais a palavra do Senhor, cada vez mais o incentivo a essas pessoas, da forma que nós conseguimos, através de oração, através de sustento, assim por diante. Então eu quero desde já, irmãos, convidar a você também desde já compartilhar, abrir, transmitir de uma forma maravilhosa para várias pessoas, para que as pessoas também conheçam esses irmãos, conheçam esses trabalhos que acontecem ao redor do mundo. Então eu estou muito feliz por poder receber alguns vídeos já de alguns irmãos e através disso poder fazer esse culto abençoado ao Senhor, para também ministrar o coração de cada um de vocês. Amém? E também, irmãos, eu quero desde já dizer que vamos ter várias participações dentro dos nossos cultos, né? Nós modificamos algumas coisinhas durante esse período, né? Tanto para as crianças, assim como a abertura, né? Então teremos algumas pessoas a mais participando com a gente, a igreja se movendo através dessa forma que nós estamos caminhando durante esse período, né? Então eu quero desde já agradecer mais uma vez e quero orar para que o Senhor ministre o nosso coração, que o Senhor fale no nosso coração de uma forma tremenda. Mas eu te peço que você dê espaço para que Ele se manifeste, dê espaço para que Ele fale ao seu coração. Não deixe nada que venha estar aí ao seu redor atrapalhar esse momento. Tire esse tempo realmente para assistir, junto com a sua família, ler a palavra, louvar o Senhor através dos cânticos. Tudo que vier a acontecer realmente seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Amado Deus, nós queremos glorificar o Senhor, dar honras e glórias ao Senhor, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor tem se manifestado de uma forma tremenda em nosso meio, da forma que o Senhor tem usado através dessas lives, através desses vídeos, Pai. Nós somos gratos porque realmente essa ferramenta que o Senhor tem nos dado tem alcançado lugares que nós talvez não pudéssemos chegar, Senhor, e o Senhor tem chegado aos lares dessa forma. Eu te peço em nome de Jesus que tudo que vier a acontecer, Senhor, nesse culto, seja para a honra e glória do Senhor. Tudo que vier a acontecer aqui, Pai, através dessa transmissão, seja realmente para que o Senhor seja exaltado, para que o seu nome seja glorificado e o Senhor realmente se faça presente na vida de cada irmão e irmã que está assistindo esse momento, Pai. Abençoa cada lar, cuida de cada um nesse período de crise que estamos vivendo, possamos continuar firmes e fortes, confiando que o Senhor está no controle, que o Senhor está conduzindo debaixo da mão poderosa do Senhor, Pai. Repreendemos todo o mal, repreendemos toda levante de Satanás, tudo aquilo que vem querer atrapalhar este momento, porque é para a honra e glória do Senhor, Pai. Recebe tudo de bom grado, que tudo seja para o Senhor em nome de Jesus. Amém. Quero já iniciar então, irmãos, com a nossa abertura de hoje. A nossa abertura vai ser com o nosso querido irmão Laertes. Que Deus o abençoe nesse momento. Boa noite, irmãos. Gostaria de compartilhar uma palavra que está lá em Salmo 138, 7 e 8. Ainda que eu passe por angústia, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estende a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. O salmista está dizendo aqui, mesmo andando no meio da angústia, ele sabe que Deus está pronto para parar. Você sabe que a angústia é um mal do tempo moderno. O povo nunca viveu tanta angústia como tem vivido hoje. Mas nós temos um Deus que na hora da angústia está conosco
para nos dar vida, para nos dar alegria, para nos dar verdadeiramente a razão para sermos felizes. E nós perguntamos, por que deixar a angústia nos dominar? Por que deixar a angústia tomar conta da nossa vida? Vamos abrir o coração para esse Deus vivo, santo e glorioso e dizer: Senhor, a angústia quer me abater, mas eu olho para a Tua palavra, eu confio na Tua palavra e eu quero a cada dia te servir com alegria. Aí, porque o amor de Deus dura para sempre, porque Deus é glorioso, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é nosso companheiro, nosso amigo inseparável. E mesmo nas horas mais difíceis, Ele está com a mão estendida dizendo: creia, e mais um passo você alcançará a vitória. E a felicidade será grande na sua e na minha vida. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E que a misericórdia do Senhor nos alcance. E que muito em breve possamos estar juntos, em comunhão, louvando a Deus e testemunhando milagres que Ele fez, está fazendo e vai fazendo nas nossas vidas. Amém? Obrigado, irmão Laertes, por essa disposição de poder participar com a gente. Realmente, nós possamos confiar nessa palavra, em confiança de que o Senhor realmente está conduzindo, que o Senhor está protegendo a cada um de nós e que o Senhor continue a abençoar você, a dona Edna, a sua família de uma forma especial. Que o Senhor se revele nesse período também na sua vida e não se preocupe, que talvez surja mais convites aí para o Senhor novamente, hein? Amém? Então, que o Senhor continue a fortalecer cada vez mais a cada um. Irmãos, eu quero também, neste momento, onde a gente tem feito já em alguns outros cultos, eu quero incentivar você como pai, você como mãe, que nesse período que nós vamos ter agora, que você chame seus filhos para que eles participem com a gente. Às vezes eles não querem ficar no culto, naquela parte da liturgia do culto, da pregação, mas esse momento onde a gente tem tirado esse tempo para trazer algo para as crianças, então eu quero incentivar você, traga seus filhos junto com vocês, momento familiar onde a administração desse período vai ser direcionada a eles. Então que eles possam participar desse tempo com vocês, e porque eu creio que tem sido um tempo maravilhoso esse período, mesmo curto, mas é um período onde realmente tem falado ao coração deles também. Amém? Parabéns! Uhul! Parabéns! Olha quanta criança! Que legal! Mais um domingo para nós nos divertirmos. Lá, 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 lá. Mas hoje, antes de contarmos uma história, vamos cantar um parabéns, galera! Tem muita gente fazendo aniversário nesse mês de agosto. Eu vou falar o nome para vocês. Não esquecem e mandem recadinho para essa galerinha, tá bom? Dia 2, que é hoje, né? É o lindo Matheus Gabriel. Aí, dia 8 é o Vinícius. Dia 10, uhul, Pastor Júlio, oh glória! Dia 15 é o Davi, netinho do Valmir e da Suzane. Dia 17 é o Tchuquinho. Dia 22 é o seu Jesus Além. Ele é o esposo da dona Ercília. E dia 23 é o Willerson. Olha que legal! Vamos cantar um parabéns para essa galera? Ô, tio Marcelino, você solta o som aí pra gente? Tio Marcelino? Ah, bom! Vamos lá! 1, 2, 3 e... Parabéns pra você nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida com Deus. E vamos lá! Com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Deu pro gasto, né, gente? Podia ter feito melhor, né? Bom, vamos lá. Eu estou vendo que vocês estão todos de fantasias. Ah, que legal, Enzo. Tô vendo você. Lá, 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 lá. Marina, o Pedrinho, a Malu, o Lorenzo, a Rafinha,
vamos fechar os nossos olhinhos e vamos, sabe o que fazer? Vamos contar até 3 e eu vou, como um passe de mágica, trocar a minha roupinha para ficar bem bonitinha e contar uma história super legal junto com um amiguinho para vocês. Vamos lá, fechem os olhinhos e vamos contar até 3. 1, 2, 3. Eu sou a Super Lilica! Uhul! Olha minha fantasia! Eu sou super-heroína misturada com super... sei lá o quê. Mas olha só, esse J na minha fantasia quer dizer de Super Jesus. Porque é sobre uma historinha que nós vamos contar hoje. Quer dizer, a gente não, né? O meu amigo Luquinhas. Eu chamei meu amigo para contar uma história para vocês de um super-herói super maneiro que é Jesus. Porque Jesus é o nosso verdadeiro super-herói. E antes disso, eu tô de olho aí, hein? Olha que eu tô vendo o Felipe, tô vendo o Arthur. Que legal ver vocês aqui, galerinha. Então, vamos lá. Vamos chamar o meu amiguinho Lucas para contar a historinha para nós. Luquinhas! Graças, paz, igreja. Hoje eu vou contar a historinha do grande piquenique. Vocês encontram ela no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao 44. Jesus tinha acabado de ensinar. Todo mundo estava com fome. Mande que saiam para comprar comida, disseram seus discípulos. Mas Jesus queria demonstrar que eles podiam confiar em Deus. Por que vocês mesmo não os alimentam? Perguntou Jesus. Seria preciso o salário de um ano todo para comprar pão para tanta gente, disseram seus discípulos. Quanta comida vocês têm? Perguntou Jesus. Há um menino aqui, disse André, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus sorriu. Perfeito. Diga ao povo para se sentar na grama. Então as pessoas se sentaram na encosta da colina. Jesus agradeceu a Deus pelos pães e peixes. Em seguida, partiu-os em pedaços para os discípulos distribuírem. Os discípulos de Jesus deram pão e peixes para toda aquela multidão. Havia 5.000 homens e muitas mulheres com crianças. Também todos comeram tanto que quiseram. Depois disso, os discípulos recolheram o que sobrou. Eram 12 cestos cheios, vindo de apenas 5 pães e 2 peixinhos. Todos aprenderam que podiam confiar em Deus para cuidar dele. Gostaram, galerinha? Ai, que legal! Vocês viram só, crianças? Jesus, ele foi um super-herói. Ele fez quase que uma mágica, né? Ele transformou muitos pães e muitos peixinhos para alimentar uma multidão. Por isso que eu digo, nós quando precisarmos, temos que chamar por ele. Falar, em nome de Jesus, nos ajude, por favor. E ele vai vir nos socorrer. E essa historinha que o Luquinhas nos contou enche o nosso coração de muito amor em saber que Jesus é o nosso verdadeiro super-herói. Então, peçam sempre pro papai, pra mamãe, contar uma historinha para vocês antes de dormir, ou de manhã, ou na hora do almoço, quando eles tiverem um tempinho, para que assim a gente possa sempre estar em comunhão com o nosso super-herói. E eu adorei ver vocês assim. E agora, vamos fazer, sabe o quê? Sacudir o esqueleto! Vamos chamar o Tchuquinho? Tchuquinho! Boa noite, pessoal! Boa noite, igreja. Chama os pequenininhos. Cadê a galerinha da escolinha dominical? Ah, é? Hoje nós estamos de super-heróis, né? Muito bem. E se você está preparado para louvar a Deus? Super-herói!
Esse é o momento com os super-heróis. Vamos cantar aquela musiquinha do sabão? Que ele lava o nosso rostinho, o nosso pezinho, nossas mãos. E quando o mal entra, Jesus limpa. Quero ver todo mundo cantando junto. O sabão lava o meu rostinho, lava meu pezinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Vamos cantar a música do martelo? Vamos martelar, vamos lutar com a espada e vamos trabalhar muito para salvar almas. Vamos cantar junto? Com meu martelo eu vou pregar, com minha espada eu vou lutar. Eu tenho muito que trabalhar, há muitas almas a salvar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Com meu martelo eu vou pregar, com minha espada eu vou lutar. Eu tenho muito que trabalhar, pra muitas almas a salvar. O que a gente não faz pelo reino de Deus? Importante que as nossas crianças entendam a mensagem do Senhor e que elas venham desde cedo conhecer essa mensagem maravilhosa que é a palavra de Deus. E nesse momento, dando continuidade a essa hora de louvor, eu queria estar pedindo para que você abra o coração, deixe que o Espírito Santo venha trabalhar, abra sua casa, que é o nosso corpo, deixe o Espírito Santo vir limpar, fazer mudanças, trabalhar da maneira que tiver que ser. Que o Espírito de Deus esteja aqui, dentro da tua casa, no teu coração, e você possa estar se permitindo que esse culto venha trazer coisas novas para a tua vida, em nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça.
oração, é na intimidade que Ele se revela para nós, no mistério. E é ali que conseguimos clamar e buscar a presença dEle e nos aproximar e trazer mais o Espírito de Deus para as nossas vidas. Que possamos cantar com esse espírito de adoração e com esse espírito de buscar mais o amor de Deus para nós, atrair mais esse amor do Senhor nas nossas vidas. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falar. Ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, não mais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
somente Ele é digno de todo louvor, é digno de toda glória, porque Ele é santo. Santo é o Senhor e poderoso. Louvemos o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje louvem, exaltem ao Senhor, louvem seu nome para sempre, louvem, exaltem ao Senhor, louvem seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje louvem, exaltem ao Senhor, louvem seu nome para sempre, louvem, exaltem ao Senhor, louvem seu nome para sempre, seu nome para sempre, seu nome para sempre. Obrigado, Quinho e Cíntia, obrigado pela disposição de vocês, né, de poder fazer esse louvor abençoado, né, desde o início já, né, até fantasiado com as crianças, para as crianças. Isso creio que fez uma grande diferença também para as crianças. Mas obrigado que o Senhor também tenha ministrado os seus corações, que Deus continue a derramar sobre o dom de vocês através do louvor, né, e que Ele venha sempre suprir aí tudo aquilo que é necessário para a vida de vocês. Ainda vou continuar contando com vocês aí pela frente, tá bom? Deus os abençoe. Irmãos, agora eu quero convidar você ao nosso período, que eu posso dizer que talvez como o principal de todo o culto, que é a ministração da palavra. Né? E hoje, em especial, para o nosso início, né, do nosso mês missionário, nosso mês de agosto aí, missionário, nós temos o nosso querido Tony, né? O Tony que faz parte, missionário na África, lá em Guiné-Bissau. Ele junto com a sua esposa, com a Nete, seu pequeno filho, o Alex, estão lá servindo ao Senhor. Nós, como igreja, nós ajudamos com uma contribuição para eles, né, durante esse tempo, né? Mas eu quero incentivar você também que está nos assistindo, né? Se você sentir no seu coração, quiser fazer uma oferta de amor pela vida dessa família que tem se dedicado fielmente ao Senhor em levar o Evangelho a um lugar tão difícil, às vezes até da palavra chegar e de as pessoas aceitarem o Evangelho. E nós vamos deixar o número da conta aí junto com, na hora que ele estiver ministrando a palavra, né? E que o Senhor toque o seu coração. Não precisa, né, a gente pensa, tem que dar aquilo que Deus tocar no seu coração, aquilo que o Senhor ministrar sobre você. E eu creio que isso vai fazer uma grande diferença na vida deles lá. A gente pensa que o pouco nosso aqui, às vezes a gente pensa vai ser pouco não, às vezes pode ajudar de alguma forma a vida deles, e que isso seja incentivo para nós, não só a vida do Tony, da Nete e do pequeno Alex, mas de todos os missionários que nós talvez conheçamos ou que fazem parte de algum jeito, já fizeram parte do nosso convívio, que nós possamos sempre estar estendendo a nossa mão, o nosso bolso também, quando necessário, para tudo isso, tá? Então, que seja um tempo proveitoso agora
esse tempo de pregação da palavra, e que o Senhor use poderosamente o nosso querido Tony, em nome de Jesus. Olá, queridos irmãos da Igreja Boas Novas, a graça e a paz do Senhor Jesus. Antes de tudo, eu quero agradecer à igreja pela parceria, pelo apoio em oração, financeiramente, em todos os momentos, nos acompanhando no cumprimento da grande comissão, no desafio de levar o Evangelho ao povo soniqueiro, ao povo fula e a todos aqueles que estão à nossa volta aqui em Guiné-Bissau. É muito bom sabermos que temos vocês junto conosco neste desafio. É muito importante. Que Deus esteja fortalecendo o coração dos irmãos, abençoando suas vidas. Sei que a situação que estamos vivendo não é fácil, mas Deus, por sua graça e misericórdia, tem nos sustentado e nós louvamos a Ele por isso. É uma alegria também poder, nesta noite, compartilhar a palavra do Senhor com vocês e espero que Deus esteja, por meio dessa palavra, fortalecendo os nossos corações e aquecendo as nossas vidas com mais amor pela obra missionária e principalmente por Ele, vontade e desejo de estar na sua presença, conhecendo da sua palavra e do seu santo e poderoso nome. E eu quero convidar você a abrir juntamente comigo a sua Bíblia na carta escrita aos Efésios, no capítulo 3, onde nós vamos fazer uma leitura do versículo 14 ao versículo 21. Carta escrita pelo apóstolo Paulo a esta igreja, aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 21. Leiamos a palavra de Deus. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Oremos. Eterno Deus e querido Pai, nós te pedimos que neste momento o Senhor esteja falando ao nosso coração, ministrando as nossas vidas por meio da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Ó Deus, por meio desta palavra, e abre os nossos olhos para enxergarmos a grandeza do Teu poder, a Tua soberania e a atuação em nossas vidas e em todo este mundo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, sempre que eu leio este texto, onde o apóstolo Paulo está orando por esta igreja, eu lembro do testemunho de um homem de fé. Um homem que deixou um legado significativo para todos os missionários e para todo o povo de Deus. Este homem é George Miller, um homem conhecido por sua vida de oração e submissão a Deus. Ele viveu durante a epidemia de cólera que aconteceu na Inglaterra. E essa epidemia foi tão danosa naquele lugar que aumentou dramaticamente o número de órfãos. E em 1835, George Miller, juntamente com sua esposa, se sentiu chamado por Deus para abraçar essas crianças, para ajudar estas crianças na sua vida e também dar a elas um lar. Porém, George Miller é o pastor de uma igreja simples, pequena. Ele não tinha nenhum recurso financeiro em mãos,
mas olhava para Deus como o Senhor Todo-Poderoso e assim seguiu, abraçando o desafio e abençoando muitas crianças. Porém, como era costume de George Miller, orar e registrar as suas orações. Então, na sua biografia, nós temos um registro de cerca de 50 mil orações feitas por George Miller, mas respondidas por Deus. E eu quero compartilhar com você 2 orações feitas por ele. A primeira foi junto ao orfanato, com as suas crianças, quando ele estava em uma manhã e as crianças não tinham nada para comer, nada para beber. Porém, George Miller, com a sua fé inabalável no Deus Todo-Poderoso, convidou as suas crianças para se sentarem e colocarem seus pratos e copos na mesa, porque eles iam orar agradecendo pelo alimento, que até o momento ainda não tinha diante dos seus olhos. Porém, ele orou agradecendo pelo alimento que eles iriam participar naquele momento. E quando acabou a sua oração simples, agradecendo a Deus, chega à sua porta o padeiro da cidade. E o padeiro da cidade diz: olha, senhor George Miller, eu fui incomodado por Deus durante a noite, e esta madrugada eu me levantei para fazer pão para suas crianças, porque Deus falou comigo que elas precisavam de pão nesta manhã. E aqui está o pão para suas crianças. Ele agradeceu e deu o pão às suas crianças, mas ainda faltava algo. E aí logo chega o leiteiro da cidade à sua porta e diz: olha, senhor George Miller, eu não sei o que fazer, porque a minha carroça com um carregamento de leite quebrou e eu não posso chegar até a cidade para distribuir o leite. O senhor está precisando e pode receber esse leite para que ele não se estrague? E assim, naquela manhã, as suas crianças tiveram pão e leite. E isso não foi uma única experiência. Aconteceram várias outras, em que Deus surpreendeu George Miller e toda a sua equipe e todas as crianças, dando alimento e dando aquilo que eles necessitavam. Outra oração feita por George Miller foi quando ele estava viajando para Quebec, no Canadá. E o navio foi tomado por um nevoeiro que impedia a viagem de ser mais rápida. Porém, George Miller estava muito preocupado, porque ele tinha um compromisso em Quebec. E logo ele foi falar com o capitão do navio e disse: olha, eu tenho um compromisso, eu tenho que chegar logo em Quebec. E o capitão disse: eu entendo a sua necessidade, mas eu não posso fazer nada porque o nevoeiro tomou conta e nós não podemos ir mais rápido do que isso. Então George Miller disse: eu sei, capitão, os seus olhos estão no nevoeiro, porém os meus olhos estão no Deus Todo-Poderoso. O senhor pode fazer uma oração comigo? E ali eles foram até o porão do navio e se ajoelharam e George Miller orou. Simples, disse: Deus, eu creio que tu pode todas as coisas. E tu sabes o meu compromisso, tu sabes do meu compromisso. E eu te peço que em 5 minutos o Senhor possa tirar esse nevoeiro e eu possa chegar a Quebec. Logo depois que George Miller terminou a sua oração, o capitão tentou orar também, mas naquele momento George Miller colocou a mão nos seus ombros e disse: senhor capitão, o senhor não precisa orar, por 2 razões. A primeira, eu sei que o senhor não acredita tanto que Deus vai fazer alguma coisa, mas eu creio que Deus já fez. Então vamos, levante-se e veja o que Deus fez. E quando chegou já no navio, na cabine do navio, o capitão percebeu que todo o nevoeiro tinha passado. E logo depois o capitão dá esse testemunho dizendo do que Deus fez para que George Miller chegasse a Quebec no tempo certo programado por ele. Essa é a vida de um homem que nos incomoda, que nos leva a pensarmos em Deus de uma forma mais intensa, mais plena, no Deus que pode fazer todas as coisas. E o homem que escreveu este texto, Paulo, ele conhecia esse Deus. Embora Paulo estivesse em uma situação totalmente difícil, ele estava preso e ali ele escreve esta carta. Carta esta que é conhecido como tantas outras, ou melhor, mais 3 cartas, Colossenses, Filemão e Filipenses, como as cartas da prisão. Porém,
Efésios tem um gostinho de profundidade, de teologia e de praticidade da vida cristã. E por isso muitos a consideravam como a carta, a rainha das epístolas. E muitos consideravam esta carta de uma forma magnífica porque expressava não só conhecimento, mas também autoridade de Deus. E por isso o apóstolo Paulo ali naquele momento ele começa a orar por esta igreja. Em uma oração simples, porque ele estava de certa forma revelando todo o seu entendimento da pessoa de Deus nesta oração. Não é a primeira oração que o apóstolo Paulo faz por esta igreja nesta carta, é a segunda oração. A primeira está no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. É a primeira oração feita por Paulo. Porém, esta carta, ela tem um conteúdo teológico, mas também ela tem muitas aplicações à vida cristã. E o conteúdo teológico, por alguns estudiosos, por mais incrível que pareça, ele termina com esta oração. E a partir do capítulo 4 se entende que o apóstolo Paulo está falando de aplicação à vida cristã. Inspirado por Deus, Paulo então escreve àquela igreja, mostrando essa grandiosidade do Senhor Jesus. Paulo conhecia muito bem essa igreja. Sabia que essa igreja tinha experimentado esse poder de Deus em sua vida. Se você ler Atos capítulo 19, capítulo 20, você vai ver como Deus agiu na vida daquela igreja, como Deus fez com aqueles irmãos para que eles deixassem a idolatria, de seguir o conhecimento da feitiçaria, que foram em praças públicas e na praça pública da cidade, queimaram livros que eram caríssimos e para eles valiosíssimos, porque eles conheceram o Deus que pode todas as coisas. E aqui nós podemos ver Paulo trazendo todo esse conhecimento, todo esse entendimento de Deus. E quando nós olhamos para a obra missionária, meu querido irmão e minha querida irmã, e focamos os nossos olhos neste texto, nós percebemos que Deus, Ele ministra o nosso coração para que a gente possa cumprir com mais confiança a missão de Deus. E é isso que eu quero te passar neste momento. Confiança no cumprimento da missão. Eu sei que a situação não é fácil. Eu sei que o momento que estamos vivendo em uma perspectiva global não é dos melhores. Mas nós podemos confiar no nosso Deus. Nós podemos ter a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele está encaminhando as nossas vidas, que Ele está também encaminhando a sua missão. E volte os olhos comigo para este capítulo, o capítulo 3, e veja que o primeiro aspecto dessa confiança no cumprimento da missão é a confiança de que devemos nos submeter ao Deus soberano. Nós confiamos em Deus quando nos apresentamos diante do Deus soberano como submissos. E a melhor forma para estar diante de Deus como pessoas que querem se submeter a Ele é em oração. E o apóstolo Paulo aqui nesta oração, a qual ele não começou no versículo 14, pelo contrário, ele começa no versículo 1 desse texto, quando ele diz: por esta causa me coloco de joelhos. Mas no versículo 1 ele simplesmente diz por esta causa. Aí coloca lá uma vírgula e nós podemos ver Paulo, prisioneiro de Cristo. É interessante que Paulo traz esse conhecimento de sua situação, que não era das melhores. Ele estava sofrendo por estar pregando o evangelho. Ele estava sofrendo por estar cumprindo com a vontade de Deus.
Ele agora estava como prisioneiro, mas não um prisioneiro de Roma, porque um prisioneiro de Roma seria como outro qualquer. Porém, ele aqui como prisioneiro de Cristo, ele está num patamar muito mais elevado. E eu creio que Paulo se sentia até mesmo em uma posição mais elevada do que aqueles que estavam dominando, governando, porque aqui ele estava como prisioneiro de Cristo, ou seja, aquele que estava representando o Evangelho, e por causa do Evangelho ele estava sofrendo. Porque ele logo diz no versículo 1, por amor de vós gentios, e aqui ele chama a atenção para o seu ministério, e foi o seu ministério que levou para trás das grades, para aquele lugar escuro, para aquele lugar sombrio, para aquele lugar que causava medo, pavor. Porém, Paulo ali, ele sabia que ele tinha a presença do Senhor com ele. E neste versículo 14, quando ele retoma a sua oração, depois de fazer toda uma apresentação do seu ministério, do versículo 2 ao versículo 13, no versículo 14 ele volta a sua oração com a mesma expressão encontrada no versículo 1, quando ele diz, por esta causa, e aqui ele coloca tudo que ele estava vivendo naquele momento. Ele diz, eu me ponho de joelhos em oração. Paulo estava em oração. Paulo estava ali reconhecendo quem era Deus e o que Deus fazia. E, queridos irmãos, é muito interessante porque Paulo diz que se põe de joelhos. E não era comum um judeu orar de joelhos. Era muito comum um judeu orar de pé, com as suas mãos erguidas. Assim como nós encontramos em vários relatos nos evangelhos. Mas Paulo agora estava de joelhos. Isso representa que Paulo estava em uma comunhão com Deus, em uma plena vida com Deus naquele momento. E pelos registros de Paulo, nós encontramos evidências que Paulo costumava fazer isso. Paulo costumava estar de joelhos. Paulo costumava se submeter à presença de Deus, até porque os primeiros passos da conversão de Paulo foi nesta posição que ele se encontrou. No caminho de Damasco, ele então está de joelhos, onde Jesus ali está revelando para ele a sua missão. Paulo, Paulo, por que, Paulo, você se volta contra mim? E aí Paulo é alcançado pelo Senhor. Paulo é levado até a cidade. E Paulo ali cego. Deus então, o Senhor Jesus então, chama um homem e diz, olha, Ananias, no versículo 15 do capítulo 9 de Atos. Vai a tal lugar e tem um homem lá chamado Saulo. Ananias ficou com medo porque sabia quem era este homem. E ali naquele momento, em obediência, Ananias segue e vai até o encontro de Saulo, que hoje conhecemos por Paulo, e ali ora por ele. Mas ora por ele já com conhecimento de qual seria a missão deste homem. De sofrer pelo Evangelho e de levar o Evangelho aos gentios. O Senhor Jesus diz, ele é para mim vaso escolhido. Paulo sabia diante de quem ele estava e diante de quem ele estava se ajoelhando. Porém, Paulo, naquela comunhão com Deus, em submissão a esse Deus soberano, e que reconhecia toda a graça de Deus em sua vida e toda a manifestação até o momento, Paulo ali então agora chega e diz, eu me ponho de joelhos diante do Pai. É interessante porque ele chama de Pai. E isso dá ideia de comunhão, isso dá ideia de cuidado. Paulo estava preso. E na prisão ele precisava desse cuidado, desse abraço do Pai. E por isso ele diz, eu estou de joelho diante do Pai. E um Pai que não é só pai de Paulo, mas era pai de todos aqueles. Paulo chama a atenção de toda a família, tanto no céu como sobre a terra.
essa intimidade de Paulo, essa revelação que Paulo nos dá aqui, dessa comunhão plena com esse Deus, nos chama muito a atenção, porque Paulo está ali reconhecendo o senhorio de Deus. Paulo está ali reconhecendo que ele é Pai, mas ele é o Pai que ele tem toda a riqueza de glória. E Paulo está ali reconhecendo toda a riqueza da sua glória. No versículo 16, Paulo está reconhecendo que Deus está manifestando todo o seu poder. E aqui, esse termo, segundo a riqueza da sua glória, Paulo está dizendo não simplesmente a glória de Deus como um aspecto de um dos atributos de Deus, bondade, fidelidade, onisciência, onipotência, onipresença, mas Paulo está trazendo o resumo de todos os atributos de Deus. É uma expressão que traz as características de Deus e, de certa forma, de uma forma superlativa, todos os adjetivos que envolvem a presença de Deus, os atributos de Deus. Então é o Deus grande, é o Deus poderoso que Paulo estava de joelho e que ele estava chamando de Pai e que ele estava se submetendo naquele momento, que podia fazer coisas grandes em sua vida. E é esse Deus que está agindo na missão. Este Deus que está agindo na sua vida, este Deus que está agindo na minha vida, esse Deus que tem todos os atributos de glória, este Deus que tem toda a grandeza e todo o poder e que nada foge do seu conhecimento. Eu lembro dos primeiros momentos em que eu vivi entre os soniqueis ainda como solteiro, e eu não sabia o que fazer, mas eu rogava, eu pedia a Deus que me desse graça, que me capacitasse para fazer a sua obra. E Deus me capacitou em tantos momentos, irmãos. Mas o mais marcante dele foi a primeira oportunidade em que eu pude compartilhar o Evangelho, sentado em uma noite com um grupo de pessoas, meio temeroso ainda, sem saber o que fazer e como fazer. Porém, naquele momento, Deus colocou palavras na minha boca. Em uma conversa que começou às 9 da noite, terminou a quase meia-noite. Uma conversa onde a glória de Deus, onde o nome de Deus foi reconhecido. Deus, ele está justamente nos convidando para conhecer a sua glória, para conhecer a sua pessoa, para estar de joelhos na sua presença, para que ele possa manifestar através das nossas vidas o seu poder. E só se pode experimentar o poder de Deus quando se está de joelhos diante da sua presença, aceitando a sua vontade. O nosso Deus que nos chamou é o Deus que tem nos capacitado e que está nos sustentando em qualquer momento. Nós sabemos que por causa dessa pandemia que estamos vivendo, estamos de certa forma limitados para fazer a obra, para trabalhar. Mas eu quero te dizer, meu querido irmão e minha querida irmã, que Deus está agindo, que Deus está fazendo, que Deus está além das nossas imaginações e ações. Deus está fazendo porque Ele é o Senhor de toda a glória. Nós temos o privilégio de termos acesso ao Senhor de toda a glória, para pedirmos a Ele. Uma vez, um escritor chamado Patrick Johnstone, ele disse o seguinte: quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. E eu convido você a orar por sua vida, a orar por sua igreja, a orar pelos missionários, a orar cada vez mais. Você já tem orado, eu sei, mas se intensificar em oração. Você tem tempo para isso agora, para orar a Deus. Isso é, se você ainda está em quarentena. Mas ore, siga os passos de Jesus. Jesus em todo tempo estava orando. Jesus estava em todo tempo buscando a vontade de Deus. Mas não só orando, ele estava sempre também trabalhando.
E isso revela que Deus está trabalhando todo o tempo. Por isso, quando o homem ora, Deus trabalha. E Jesus disse em João 5,17: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. O nosso Deus está trabalhando e nós precisamos estar orando e trabalhando também. Então precisamos estar submissos a Deus, para que a nossa confiança no cumprimento da missão, ela possa crescer cada dia mais. E não só isso, precisamos também entregar a nossa vida de forma total e plena na presença de Deus. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que você deve simplesmente dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida, como Senhor da minha vida. Não, eu estou dizendo que você deve abrir todos os espaços reservados, os quartos fechados da sua vida e dizer: Senhor Jesus, habita em mim. E é isso que Paulo pede para aquela igreja. No versículo 17, Paulo diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Cristo precisa habitar nas nossas vidas. E o termo que Paulo usa aqui como habitação de Cristo é aquele espaço pleno de toda a casa. Ou seja, você não tem nenhum quarto fechado, você não tem nenhum lugar que não seja do seu conhecimento. Às vezes é comum a gente ter um lugar reservado e que não deixamos as pessoas entrar em nossas casas. Mas na nossa vida nós não podemos ter nenhuma reserva, porque aquele que habita em nós é Cristo e ele tem que ter o domínio de todo o espaço da nossa vida. Ou seja, você deve abrir o seu coração, você deve ser diante de Deus transparente e viver plenamente a sua presença, para que a vontade dele se cumpra na sua vida. E a partir do momento que você se coloca de joelhos, reconhece a riqueza da sua glória, certamente você terá a capacidade de dizer: Cristo, aqui está a minha vida, ela te pertence, toma conta, faz a tua obra, domina todos os espaços. Se tem algo que ainda não te pertence, arranca, joga fora. Se tem alguma porta fechada que ainda o Senhor não entrou, abre essa porta e toma conta da minha vida. Porque quando Cristo toma conta da sua e da minha vida, nós nos sentimos mais cheios da sua presença. E nos sentimos mais capacitados por Ele. Porque toda a ação de capacitação vem de Deus. E a gente só sente essa capacidade plena quando Ele domina todos os espaços da nossa vida. Não basta só confessar, é preciso se entregar plenamente em Cristo, para que Ele habite pela fé. Eu sei que às vezes não é fácil deixar certas coisas, certos costumes, abrir certas portas do coração. Mas Cristo quer dominar todo o espaço da sua vida, porque assim você confiará plenamente na missão. Você se entregará plenamente para fazer a vontade dele, seja em oração, seja evangelizando, seja servindo na igreja local, seja servindo de alguma forma no seu trabalho, na sua família. Você precisa dar todos os espaços para que você tenha a autoridade de Deus na sua vida, para que Ele possa usar a sua vida. Se coloque de joelhos e ore ao Senhor. E abra todos os espaços para que Ele possa te fortalecer. Porque a partir do momento que Cristo habitar, você será, como disse Paulo por aquela igreja que ele estava pedindo, para que vós estejais arraigados e alicerçados, enraizados em Cristo, fortalecido em Cristo, solidificado em Cristo. É assim que eu preciso estar, é assim que você precisa estar. Porque a proclamação do Evangelho precisa correr em nossas veias, precisa estar dentro do nosso coração, precisa dominar a nossa mente, para que a gente possa dizer, como disse o apóstolo Paulo, com toda a sua vida e com todo o seu coração, em Atos 20, 24, não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a carreira e o ministério que recebi
do Senhor Jesus Cristo. E ele ainda foi mais longe quando ele disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É essa a conclusão deste versículo. Você está totalmente enraizado, alicerçado, solidificado, fortalecido, confiante em Cristo Jesus. E para se cumprir a missão é necessário viver Cristo plenamente. Viver Cristo plenamente. E Ele quer que você se dedique a Ele. Ele quer que você se entregue em suas mãos, que você se deixe ser levado por Ele. Querido, é Cristo que faz a obra em nossas vidas. E quando Cristo faz essa obra, e nós somos dominados por Ele, nós passamos a ter o conhecimento pleno da graça de Deus. Veja bem o que o apóstolo Paulo segue dizendo no versículo 18 e no versículo 19. Paulo ele está nesses dois versículos simplesmente expressando total e completa ação da graça de Deus na vida de um crente, para que ele, habitando assim agora, possa compreender com todos os santos, para que você e eu, para que nós possamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Paulo não diz de que essas medidas estão sendo referidas, mas provavelmente é justamente da pessoa de Jesus e do seu evangelho. E por isso Paulo está trazendo esse conhecimento. E quando esse conhecimento toma conta da nossa vida, de uma forma ampla, de uma forma gigantesca, de uma forma maravilhosa, nós somos invadidos pela graça de Deus, nós somos dominados pela graça de Deus. E aí no versículo 19, Paulo já vem e traz uma outra dimensão matemática acerca do amor do Senhor Jesus para conosco, a fim de conhecer o amor de Cristo. Porque se nós temos esse conhecimento em todas essas dimensões, em todas essas medidas, assim nós podemos também conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Agora Paulo faz um jogo com aquilo que é possível medir, trabalhar e entender, com aquilo que não é possível entender e nem medir, nem tampouco definir a dimensão que é o amor de Deus, que excede, está além da nossa capacidade de raciocínio. Isso se refere de uma forma completa à ação da graça de Deus. E é interessante que quando a graça de Deus ela toma conta da vida de uma pessoa, ele se torna insaciável, faminto, deseja Deus em todo momento, com toda a sua vida. Foi assim com você. Foi assim comigo. E deve continuar sendo, porque esse conhecimento da graça de Deus deve ser contínuo, dia a dia. Mas esse conhecimento faz parte de toda uma esfera de vida com Deus. De joelhos, reconhecendo sua soberania, reconhecendo a grandeza da sua glória, reconhecendo que Ele pode e tem total liberdade em nossa vida e que agora a sua graça toma conta, age em nossas vidas. Eu lembro de um momento muito singular nesses últimos anos. Ano passado, se não me falha a memória, eu estava em minha casa, na sala, junto com a Nete, e de repente chegou a nossa vizinha, que todos os dias vai em nossa casa. E todos os dias praticamente a gente compartilha com ela algo sobre Jesus, sobre o amor de Deus. Mas teve um dia que eu estava falando para ela, para Mariama, e aí eu comecei a falar do plano de salvação. Nada muito diferente do que eu já tinha falado para ela. Mas naquele dia ela disse: Tony, essas palavras, elas estão mexendo com o meu coração. Elas estão mexendo comigo. E ela começou a se assustar. Ela começou a ficar apavorada. Eu disse: não tenha medo, Mariama.
É o Espírito de Deus, é a graça de Deus sendo manifesta a você. E nós podemos louvar a Deus porque a Mariama, tempos depois, ela abriu a sua boca e confessou o nome do Senhor Jesus. E hoje ela tem buscado a Cristo. Tem buscado a Cristo, está buscando, porque quando se tem contato com a graça de Deus, é difícil não querer mais da graça de Deus. E servir ao Senhor na missão é graça de Deus. E servir ao Senhor Jesus em todos os trabalhos que envolvem a igreja é graça de Deus, é graça de Deus. E é dessa graça que nós necessitamos, uma graça que capacita, uma graça que nos fortalece, uma graça que nos coloca de joelhos, mas também nos coloca de pé para fazermos a obra do Senhor. Nós precisamos dessa graça, meus irmãos, nós precisamos dela para vivermos Cristo Jesus, para buscarmos a sua presença, para entendermos sua ação em nós, seu poder em nós. E Ele está agindo em nossas vidas. Ele pode agir e fazer muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Como diz o versículo 20, onde o apóstolo Paulo, depois de revelar tanta intimidade com Deus, se pondo de joelho, revelar tanta necessidade de ter uma vida totalmente dominada por Cristo, habitada por Cristo, e depois de mostrar a necessidade de se buscar cada dia mais a graça de Deus, ele diz agora, em outras palavras, vamos confiar. E que se nós queremos ter uma confiança inabalável no Deus da missão e no cumprimento da missão, nós precisamos ter essa confiança. E que confiança é essa? A confiança no poder de Deus. Não é só dizer eu creio em ti, Deus, mas é confiar que Ele pode. E o apóstolo Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Queridos, esse texto ele é maravilhoso. Esse texto ele nos confronta. Ele nos leva a essa confiança. O nosso Deus ele pode fazer algo além, muito além daquilo que nós projetamos e programamos. É interessante que todo missionário ele faz um desenho de tudo aquilo que ele quer realizar para o Senhor no campo missionário. Mas quando chega lá, de fato, ele tem que começar de joelhos para que aquele programa aconteça, mas muita coisa termina sendo mudada ou melhorada, porque é o Senhor quem faz, é o Senhor quem age, é o Deus que está movimentando todos os passos de um missionário. É o Deus que está agindo na vida da sua igreja, na igreja Boas Novas. É o Deus que age em suas vidas. É o Deus que age no campo missionário. É desse Deus que Paulo está falando e que está além, muito além da nossa imaginação, do nosso pensamento. Porque é infinitamente mais. Então, se você começa a observar esse versículo, você pode até pensar no universo criado por Deus, e que nós até chamamos esse universo de infinito por influência de alguns cientistas. Porém, esse universo que nós pensamos ser infinito, ele nada mais é algo pequeno diante da grandiosidade do nosso Deus, que pode agir e fazer coisas infinitas, porque Ele é infinito. Só que às vezes nós tentamos de certa forma limitar a ação de Deus. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo que Ele é infinito em suas ações. Ele pode fazer infinitamente mais.
Então, se o universo é tão grande e incalculável diante dos nossos olhos, quanto mais a ação de Deus através da vida de um homem, de uma mulher que se coloca de joelhos, que se coloca em submissão a Ele, que se deixa ser tomado por Ele, que busca a sua graça e que confia no seu poder, esse Deus pode fazer muito mais. É aquele que faz. Não é você que faz, não sou eu que faço, é Ele que faz, é Ele que age. Ele é o Deus Todo-Poderoso e que revelou para nós o seu poder. E que esse poder também está à nossa disposição. Porque Ele disse em Atos 1:8, o Senhor Jesus, que nós receberemos esse poder. Disse aos discípulos, nós recebemos esse poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre as nossas vidas, e então assim nós fomos cheios e somos cheios do Espírito Santo. Ou pelo menos temos o Espírito Santo em nossas vidas e precisamos ser cheios deste Espírito Santo a cada dia. Mas isso só se dá por meio de uma busca e de uma confiança nele, que pode cumprir com toda a missão e que pode ser algo infinitamente maior. Infinitamente maior. E Deus está fazendo. Ele tem a incrível capacidade de nos surpreender, porque é conforme o seu poder que opera em quem? Opera em nós. O poder de Deus opera na sua igreja, opera na vida daqueles que se submetem a Ele e que buscam estar cheios da sua presença. E a esse Deus pertence toda a glória. Não é porque agora nós somos cheios e vemos Deus fazendo alguma coisa em nossas vidas e através de nossas vidas que nós vamos tomar aquilo que é de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, a Ele seja a glória, no versículo 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Tudo que acontece na missão, tudo que acontece na igreja, tudo que acontece na sua vida, na minha vida, acontece para a glória de Deus. Acontece para a glória de Deus. E Deus só não está manifestando a sua glória para a salvação de pessoas, mas como também para o sustento daqueles que estão à sua disposição, servindo a Ele confiadamente, confiantes na sua graça, confiantes no seu poder. Esse Deus, Ele age, esse Deus, Ele opera, esse Deus, Ele faz maravilhas. Eu lembro que quando eu estava no seminário e eu trabalhava durante o dia e estudava durante a noite, e já no segundo ano eu estava muito cansado, não podia mais dar conta do trabalho. E o meu gerente, ele disse, olha Tony, eu sei que você está muito cansado e que você está estudando, fazendo teologia. Olha, eu vou falar com toda a direção para que você seja demitido e não perca nada. E tem mais, eu vou te ajudar pagando 50% de todas as mensalidades que faltam do seu seminário. Eu quero te ajudar. Que bênção ver Deus suprindo a minha necessidade naquele momento. E aí, irmãos, quem Deus usou? Deus usou uma pessoa que nem sequer conhecia a graça de Deus, que era um homem dedicado à maçonaria. Mas ele fez isso. É Deus quem opera, é Deus quem age, Deus usa quem Ele quer para fazer a sua obra. Mas Deus se alegra é quando Ele pode usar um crente. É quando Ele vê um crente dependendo dEle, se colocando à sua disposição, sendo usado por Ele. E aí eu lembro do testemunho da Nete, quando ela foi a primeira vez para a África. Ela deu testemunho na igreja e logo cedo pela manhã, no dia seguinte, chegou uma criancinha na sua porta e disse, tia Nete, eu ouvi falar que você quer ir para a África e que falta ainda o dinheiro da passagem. E eu, com a mãozinha fechada, ela disse, eu vim aqui trazer o dinheiro da sua passagem. Ela quebrou o cofrinho e trouxe as suas moedinhas e colocou na mão da Nete naquele momento. E naquele momento Deus ministrou o coração da Nete que iria trazer todos os recursos. E Deus usou pessoas simples, levantou todo o dinheiro, pessoas que confiavam em Deus, pessoas que eram
estavam à disposição de Deus. E logo depois a Nete foi para a África. E tantos outros testemunhos que Deus fez, que Deus faz, nós podemos ver na vida dos missionários. O nosso Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mas isso é para a sua glória, para a sua glória. Foi assim que aconteceu com George Miller. George Miller, quando estava com 70 anos, ele decidiu se aposentar. E George Miller disse: eu quero, Senhor Deus, em oração, que o Senhor me dê uma casinha de campo, para que eu possa passar o resto dos meus dias em oração na tua presença. E é interessante que naquele dia George Miller fez a sua oração, mas no dia seguinte chegou à sua casa o seu amigo e disse: George Miller, eu estava orando por você e Deus me mostrou como será a sua aposentadoria. E George Miller disse: já sei, vai ser numa casinha de campo e eu vou passar o resto dos meus dias orando. E o seu amigo disse: não, George Miller, Deus me mostrou que você vai viajar por todo o mundo pregando o seu evangelho. Era tudo o que George Miller não queria. Porém, ele foi orar e disse, dizendo a Deus: se essa é a tua vontade, eu aceito. Se essa é a tua vontade, eu aceito. E George Miller logo depois estava viajando ao redor do mundo. Ele serviu ao Senhor por mais 17 anos e parou aos 87 e veio a falecer aos 93. Alcançou milhares e milhares de pessoas para Cristo. Abriu centenas de orfanatos, na verdade milhares de orfanatos, e enviou centenas de obreiros missionários pelo mundo afora. E já nos últimos dias, George Miller foi entrevistado por um jornalista cristão, e esse jornalista fez uma pergunta a George Miller e disse: George Miller, qual é o segredo de uma vida de tanto sucesso? O que George Miller respondeu: o segredo da vida de George Miller é que ele morreu há muito tempo. Ou seja, Cristo dominava todos os espaços da sua vida e ele vivia com confiança na graça de Deus. Nós podemos viver plenamente a missão. Nós podemos confiar no Deus da missão. Nós podemos confiar no Deus que age, Deus que pode fazer coisas grandes. No Deus que nos coloca de joelho e que nos levanta para servi-lo. No Deus que abre as portas do nosso coração. No Deus que nos enche da sua graça e nos capacita com o seu poder para servi-lo. Esse é o Deus a quem nós servimos. E você e eu precisamos estar confiantes nesse Deus e buscando estar totalmente envolvidos com a sua presença, a plena presença de Deus. Algo imensurável, algo incalculável, algo indizível, porém algo real aos crentes. Vivamos Deus na missão, servindo a Deus com confiança. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por tua presença poderosa em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque fomos alcançados pela tua graça, visitados pelo teu Espírito Santo e a cada dia somos chamados à comunhão contigo. Alegra o nosso coração e nos dá confiança na missão, no cumprimento da tua obra, para que o teu nome seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas e transformadas pelo teu poder. Senhor, a situação que estamos vivendo por conta da pandemia não tem sido fácil, mas o Senhor é o Deus que age além da pandemia, é o Deus que age além da crise, é o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. Recebe a glória, Senhor. Recebe a glória, nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que Deus os abençoe e eu espero em breve estar com vocês para, de forma presencial, nos abraçarmos e também
compartilhar a palavra e os testemunhos, os feitos de Deus no campo missionário. Um grande abraço da Nete, do Alex, da nossa família que tanto é amada pelos irmãos e que os ama também, tá? Nós amamos vocês. Um grande abraço. Obrigado, meu querido Tony. É muito bom poder ver você, né? E ver através desse vídeo, através desse momento de participação com a gente, né? Esse agir de Deus, que o Deus tem falado firmemente ao seu coração, da dedicação que vocês têm servido ao Senhor aí. E nós ficamos muito felizes como igreja, como irmãos, como amigos, de ver vocês bem. Que o Senhor continue a suprir todas as necessidades de vocês, que o Senhor continue a derramar da presença dEle, do poder do Espírito Santo dEle, usando a vida de vocês poderosamente neste povo aí onde vocês têm servido. Que o Senhor realmente se revele cada vez mais e que nós possamos ter mais notícias, mais testemunhos daquilo que o Senhor fez, fará, e nós veremos ainda um mover sobrenatural do Senhor. Nós cremos nisso, porque como assim você pregou, né, o Senhor é aquele que conduz, aqueles que buscam Ele com dedicação, aqueles que servem Ele com dedicação, e eu creio que Ele tem muito a se revelar na vida de vocês. Obrigado mais uma vez por essa participação, obrigado pela sua disposição, e como assim você disse, nós esperamos poder nos encontrar brevemente, né, pessoalmente, para nos abraçarmos, para partilharmos a palavra do Senhor e adorar o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Irmãos, estamos encerrando o nosso culto. Eu quero logo em seguida já orar, mas quero continuar incentivando a participar conosco. Próximo domingo teremos novamente continuação, e assim teremos alguns domingos pela frente, com outros missionários participando com a gente. Então eu te peço desde já, leve todos esses cultos em oração, para que realmente o Senhor se manifeste de alguma forma, que essa ferramenta na sua mão, irmãos, não só na nossa, aqui onde estamos produzindo, fazendo isso, mas na sua mão, ela seja uma ferramenta poderosa do amor de Deus, da proclamação do Evangelho na vida de outros irmãos e seus amigos, dos seus parentes, aqueles que fazem parte do seu convívio. Use isso como instrumento que o Senhor tem colocado na nossa mão. Amém? E eu creio que Ele fará grandes coisas também, poderosas, através de você. Às vezes você acha que você não é capaz, mas às vezes essa é a ferramenta que o Senhor tem dado a você, para você proclamar o Evangelho e levar o Evangelho a outras pessoas. Então vamos orar, irmãos, vamos orar para nós estarmos encerrando esse restante de noite. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor por esse tempo tão precioso, Senhor, um tempo tão de privilégio que nós temos de usufruir dessa ferramenta poderosa que o Senhor nos deu e desse tempo de culto ao Senhor, Pai. Pai, que realmente tudo que aconteceu durante esse tempo foi para a honra e glória do Senhor, Pai. Ninguém quis ser exaltado, ninguém quis ser glorificado, a não ser colocar o Senhor onde o Senhor merece, que é acima de todas as coisas. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela vida de cada um que pôde participar conosco, em especial pela vida do nosso querido Tony. Que o Senhor continue a abençoá-lo de uma forma maravilhosa, Senhor. Que o Senhor continue a cuidá-lo do seu ministério, continue abençoando, dando sabedoria, discernimento, para lidar com as situações adversas que ele convive lá dentro do campo missionário. Mas abençoa ele grandemente como pai, como marido, como servo do Senhor a cada dia. Abençoa a Nete, abençoa o Alex, que eles continuem com o coração assim, queimando em servir ao Senhor aonde eles estão, Pai. E que nada lhes venha faltar, Senhor, que tudo venha a ser suprido conforme a sua vontade, conforme a sua querer sobre suas vidas, Pai. Obrigado mais uma vez por esse privilégio que podemos estar juntos com os nossos irmãos aqui através nesse momento. Eu te peço que o Senhor também cuide de cada irmão, abençoe cada lar, Senhor, que o Senhor se revele em cada lar, tanto no restante dessa noite como no nosso início de semana, que seja um início de semana abençoado e que acima de tudo, que o Senhor use as nossas vidas como uma ferramenta nas suas mãos para proclamar o seu amor e o seu evangelho às pessoas com quem nós convivemos, Pai. Te entregamos tudo nas suas mãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, tenham um excelente final de noite de domingo e que possamos ter um restante de semana abençoado. E não se esqueça do nosso costume da nossa igreja, né? De dar os abraços. Então não esqueça de mandar um abraço para os nossos irmãos aí, para aqueles que convivem conosco, na nossa congregação. É sempre bom a gente receber, né, um bom final de semana, um Deus abençoe. E isso talvez possa ser um bom incentivo também a cada um de nós, tá? Fiquem com Deus e uma excelente noite.